Para o grande público, a notícia de que a aviação Águia Branca, a eterna rival, assumiria as operações da Itapemirim parecia um movimento repentino, uma jogada de oportunidade de um concorrente vendo o outro cair. Mas e se eu te dissesse que esse movimento não tem nada de repentino? Que ele é o capítulo final de uma saga de quase 10 anos cheia de negociações de bastidores, alianças polêmicas e uma estratégia de longo prazo? Hoje, vamos abrir os arquivos e usar fatos e documentos para contar a história oculta por trás da maior sucessão do transporte brasileiro. Prepare-se para descobrir que o bote da Águia Branca na Itapemirim não foi sorte, foi um plano executado com a paciência de um mestre enxadrista. Nossa história começa por volta de 2014. A Itapemirim, embora ainda um gigante, já dava seus primeiros sinais de desgaste financeiro. Seu lendário fundador, Camilo Colla, já com idade avançada, buscava uma solução para o futuro do seu império. Do outro lado do estado do Espírito Santo, em Cariacica, os famílias Chiep, dona da Águia Branca, observavam atentamente. Naquele período, segundo reportagens da época, os dois impérios capixabas iniciaram negociações para uma fusão ou associação. A ideia era unir as forças das duas maiores empresas do estado para criar um conglomerado imbatível. As conversas, conduzidas ao mais alto nível entre as famílias, avançaram, mas acabaram não se concretizando. No entanto, o movimento mais importante já havia sido feito. A Águia Branca teve um acesso privilegiado, um verdadeiro raio-x da situação financeira e operacional de sua maior concorrente. É impossível entender a profundidade dessa jogada sem entender a cultura do Espírito Santo. Por décadas, Águia Branca e Itapemirim não foram apenas concorrentes, foram símbolos de duas visões de mundo capixabas. A Itapemirim de Cachoeiro representava a audácia, o expansionismo que levou o nome do estado para todo o Brasil, uma marca quase imperial. A Águia Branca de Cariacica representava a gestão metódica, a solidez, a qualidade focada no eixo sudeste e a disciplina financeira. Ser fã de uma, muitas vezes, significava ser rival da outra. A aquisição, portanto, não é apenas um negócio, é a resolução de uma antiga batalha cultural pelo título de quem define o transporte no estado, com a filosofia da Águia Branca prevalecendo sobre os escombros do império de seu antigo rival. Avançamos no tempo. A Itapemirim já não está mais sob o controle de Camilo Colla, mas sim de novos gestores que a levariam à falência. É nesse cenário caótico, pouco antes do colapso final, que acontece o episódio mais controverso dessa história, documentado no processo de falência. A Águia Branca e Camilo Colla Filho, herdeiro do grupo, firmaram um contrato de arrendamento de 50 ônibus. Na prática, a administradora judicial da falência acusou a operação de ser uma simulação. A tese, que foi posteriormente validada pela Justiça de São Paulo, era de que o contrato foi estruturado de forma a beneficiar a Águia Branca e proteger esses ativos, em detrimento dos futuros credores da Itapemirim. Este fato, comprovado judicialmente, mostra que mesmo enquanto a Itapemirim afundava, a Águia Branca já realizava movimentos estratégicos nos bastidores, posicionando-se para o inevitável colapso. Mas há um outro fator aqui, uma camada de inteligência de mercado. A Águia Branca não estava apenas observando um concorrente. Ela estava assistindo ao maior estudo de caso do Brasil sobre como não gerenciar uma empresa de transporte. Enquanto a Itapemirim fazia apostas arriscadas, diversificando para a aviação com a ITA, perdendo o foco no cliente rodoviário e deixando a qualidade do serviço despencar, a Águia Branca, com sua gestão conservadora, apenas observava e aprendia. Cada erro fatal da Itapemirim se tornou uma lição valiosa para a Águia Branca, fortalecendo sua própria filosofia de foco no core business. Portanto, quando a Itapemirim finalmente ruiu, a Águia Branca não estava apenas comprando um concorrente, estava adquirindo um ativo que eles sabiam exatamente como consertar, porque passaram anos estudando a doença em tempo real. Chegamos a 2025. A Itapemirim faliu, e o arrendamento da Suzantur chega ao fim. Surge a oportunidade de um novo arrendamento. E antes da Águia Branca dar seu bote, a Suzantur desempenhou um papel crucial, talvez sem querer. Ao reativar parte das linhas por quase 3 anos, a Suzantur serviu como um laboratório. Ela assumiu o risco inicial,
provou que ainda havia uma demanda gigantesca pela marca Itapemirim e demonstrou quais rotas ainda eram viáveis. Em essência, a Suzantur limpou o terreno e desarmou as minas, mostrando a um player maior e mais capitalizado, como a Águia Branca, que o negócio era arriscado, mas tinha um potencial de lucro imenso. A Suzantur provou o valor do ativo, e a Águia Branca, vendo o sucesso da prova, chegou com o capital para arrematá-lo. E então, quem aparece com a proposta mais forte e bem estruturada? A Águia Branca. O lance de 3,02 milhões de reais por mês não foi um número tirado da cartola. Foi uma proposta calculada por uma empresa que, como vimos, passou quase uma década estudando a Itapemirim. Mas o que exatamente esse dinheiro compra? Além da marca, ela compra as joias da coroa, a malha de rotas e os slots nas rodoviárias. A malha da Itapemirim foi desenhada por 70 anos para ser a espinha dorsal do Brasil, conectando o Sudeste ao Nordeste. Conseguir autorização para operar nessas rotas hoje é um processo lento e difícil. E mais valioso ainda são os espaços físicos, as plataformas de embarque nas grandes rodoviárias, como a Tietê em São Paulo. Conseguir um novo slot ali é quase impossível. Ao assumir a operação, a Águia Branca não está apenas comprando linhas, está comprando um acesso privilegiado a uma infraestrutura que vale ouro e que levaria décadas para ser construída do zero. E aqui entra a última e talvez mais genial camada da estratégia: a defesa de território. A alta proposta da Águia Branca não foi apenas um movimento ofensivo para ganhar a Itapemirim. Foi principalmente um movimento defensivo para impedir que o outro gigante do setor, o Grupo Comporte, a vencesse. Uma Itapemirim nas mãos do Comporte seria um pesadelo estratégico para a Águia Branca, pois daria a seu maior rival centenas de rotas e uma base de poder massiva no Sudeste, exatamente no seu quintal. Portanto, a Águia Branca não estava apenas pagando para operar as linhas da Itapemirim, estava pagando um prêmio para manter seu maior rival longe de seu território principal. Foi um lance para conquistar e, ao mesmo tempo, para se proteger. O timing do movimento também foi calculado com precisão cirúrgica. Por que agora e não antes? Tentar uma aquisição durante a recuperação judicial da Itapemirim, sob a gestão de Sidney Piva, seria entrar num pântano jurídico e operacional. A Águia Branca esperou o momento de risco mínimo e oportunidade máxima. Após a decretação da falência, que limpa o terreno de parte das dívidas para um novo operador, e após a Suzantur ter feito o trabalho duro de reativar a marca e provar sua viabilidade. Em essência, a Suzantur não agiu no auge da tempestade, ela esperou a chuva passar para entrar e assumir o controle do campo já preparado. É um cálculo de risco que separa as empresas boas das empresas lendárias. Com a recente e bombástica decisão do STJ, que manteve a Suzantur na operação e determinou a aceleração do leilão definitivo, a batalha pelo arrendamento provisório deu lugar a uma nova guerra, a disputa pela aquisição final da marca. A vitória da Suzantur em Brasília embaralhou o jogo, mas não eliminou os outros jogadores. Então, caso a Águia Branca consiga uma nova reviravolta, ou, o que é mais provável, se consolide com a grande vencedora do leilão definitivo, a vitória no tribunal será apenas o fim da primeira batalha. A guerra de verdade para o vencedor, seja ele a Águia Branca ou outro, começará no dia seguinte. Eles não estarão adquirindo apenas linhas e slots valiosos, estarão herdando uma marca profundamente ferida. Uma marca que na mente de milhões de passageiros está indelevelmente associada a uma falência caótica, a imagens de pessoas abandonadas na beira da estrada, a ônibus quebrados e anos de promessas não cumpridas. O desafio monumental não será apenas colocar ônibus novos para rodar, mas executar uma gigantesca operação de marketing e, principalmente, de consistência operacional para reescrever essa história na cabeça do consumidor. Essa será uma batalha psicológica e de confiança. O novo dono precisará lutar contra a memória recente e provar dia após dia, viagem após viagem, que a nova Itapemirim é sinônimo de confiabilidade. Cada pequeno atraso, cada ônibus com ar-condicionado quebrado não será visto como um problema pontual, mas como um sinal de que a velha Itapemirim voltou. A margem para erros no início da operação será zero. A batalha pela logística e pelos tribunais é complexa, mas a batalha pela reputação e pela confiança do consumidor será sem dúvida muito mais longa, cara e difícil. Então o interesse da Águia Branca na Itapemirim não teve nada de repentino. Foi o resultado de uma estratégia de longo prazo,
Uma saga que começou com uma tentativa de fusão amigável, passou por uma aliança controversa nos tempos de crise e culminou no bote final e preciso no momento de maior fraqueza da sua rival. A história nos mostra que no xadrez dos grandes negócios, as jogadas mais impactantes são planejadas com anos de antecedência. A Águia Branca não teve sorte, ela teve um plano, e depois de uma década, ela finalmente o executou. Estratégia de longo prazo. Amigável, passou sua rival. A história